E as cardiopatias, né? Normalmente, gente, o anestésico de escolha para esses pacientes normalmente é a adrenalina também, tá? Com o vasoconstritor, adrenalina e seus derivados, tá? Com uma quantidade mínima, que no máximo 2 tubetes por procedimento. Então, assim, não é todos os procedimentos que você vai fazer, principalmente se o paciente está na fase de controle. O que é a fase de controle? Muitas vezes o paciente vem para você e ele infartou faz pouco tempo, ele estava no hospital. Até 2 anos não é possível fazer a diminuição dos medicamentos que o paciente toma. Não é seguro fazer isso. Então, por exemplo, até 2 anos a gente tem que fazer procedimentos mais conservadores. Então, por exemplo, ele não vai fazer extração nesse período, porque a chance de ter um sangramento muito intenso é grande. E de repente é interessante fazer primeiro o sepultamento da raiz. Sepulta a raiz, fecha direitinho e aguarda esse período para depois fazer o procedimento adequado. Mas está infeccionado, está supurando, eu ia fazer no hospital. Ambiente ambulatorial nem sempre dá para fazer tudo. Aqui a gente está falando de um procedimento como, por exemplo, uma restauração, um acesso endodôntico, um procedimento mais simples. Você pode utilizar então o anestésico. A partir dos 2 anos, você conversando com o médico, a gente vai ver, é possível suspender as medicações, então você já consegue fazer os procedimentos. Realiza aspiração negativa, né, para certificar que não haja injeção intravascular, a mesma coisa dos hipertensos, tá? É a mesmíssima coisa. Adiar, né, se o paciente tiver recentemente infartado, como eu falei, consultas eletivas, até que se complete aí 1 ano, eu aconselho 2, né? Os médicos, a maioria aconselha 2, mas até 1 ano de incidente, pedindo a suspensão da medicação anticoagulante para o médico responsável. Gente, é assim, o médico não pode suspender os medicamentos que você passa, assim como você também não pode suspender os medicamentos que ele passa. É muito importante você ter uma conversa, todo mundo tem que se respeitar. Às vezes você quer fazer o procedimento, mas o paciente não tem condição de saúde para fazê-lo. E aí o médico é uma chave muito importante, né? É uma peça muito importante nessa situação. Tá? Então é muito importante ter uma conversa com ele, porque quem realmente sabe da real situação desse paciente? O médico. Claro, você tem que ter o seu papel também de expor a situação. Você fala, olha, o paciente tem essa situação aqui, ó, ele está com uma infecção, é uma pulpite, que pode evoluir para uma bacteremia e uma endocardite bacteriana. Normalmente, quando você fala endocardite bacteriana, o cardiologista pensa em remover o antiagregante plaquetário, o anticoagulante. Porque depois vai dar mais trabalho para ele, né? Tô brincando. Mas é porque depois o paciente pode ter um problema sério, né? Com iminência de morte. Então, precisa fazer extração. Você fala, isso é para você deixar bem claro para o médico, você precisa fazer extração. Se ele falar assim, não dá para poder tirar, esse paciente não tem condições, então vai fazer em hospital. Porque se tiver uma hemorragia, você já está no hospital. O hospital tem plenas condições de resolver o problema. O paciente vai dormir lá, né? No pós, então vai ficar no trans e no pós-operatório no hospital para fazer o controle e evitar, assim, efeitos hemorrágicos. Medicamentos perigosos, o AS, a varfarina e o ginkgo biloba. Ginkgo biloba, Bianca? Sim. O ginkgo biloba, ele tem uma ação antiagregante plaquetária, ele tem uma ação também vasodilatadora, mas ele tem uma ação antiagregante plaquetária. E eu já tive problemas com pacientes que fazem uso de ginkgo biloba. Já tive. Podem acreditar. Mas foi um sangramento tão forte, que eu tive que abortar o procedimento cirúrgico. E era um procedimento cirúrgico simples. Era uma extração simples. E eu tive que abortar no descolamento de tecido. Descolando gengiva ali ao redor. Tamanho era o sangramento. Eu não conseguia controlar. E não existia mais nenhum outro remédio que o paciente tomava que poderia acontecer isso. Era uma mulher e não existia outra. Ela só tomava o ginkgo biloba, já tomava há muitos anos, para regular a pressão, para ajudar no regular. Claro que ele é um remédio que ele é associado ao remédio de pressão da pessoa e ajuda a melhorar o quadro de hipertensivo como um todo. Então, é uma medicação complicadinha, né? Então, tem que tomar cuidado, tá, gente? Tome cuidado. Pergunte pro seu paciente se ele faz uso desse ginkgo biloba, porque muitas vezes o paciente acha que não é remédio, por ser natural. Só que, gente, todas as medicações vieram de alguma coisa natural. Até a cocaína. Até a papoula, até o ópio, né? Nós temos o ópio, temos a morfina.
temos o AS, veio da casca do salgueiro, tudo veio de algo natural. Não é porque está na natureza que está tudo bem, você pode ter uma overdose de ginkgo biloba, não. Pode comer uma árvore de ginkgo biloba, não pode.